Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 16, meus pássaros enjaulados. Neste vídeo você verá minha astúcia para tragar uma geração que segue o oposto de Abraão, só que nessa atualidade. Como eu tenho milhares de pássaros engaiolados por inúmeros motivos que os criei desde a sua infância. Como é arriscado não ser pais fiéis e amigos de Deus. Existe um risco eminente em não ser amigo de Deus, principalmente em não formar seus filhos na palavra de Deus. A cada minuto, filhos crescem sem referência de um símbolo paterno e, consequentemente, tornam-se monstros revoltados para a sociedade. A maior ferramenta nas mãos do diabo são pais ausentes, negligentes. Você verá uma história de proporções terríveis que refletem milhares de casos de revolta, sangue e lágrimas. Como Satanás cria essas sequelas de forma planejada para um único fim: criar uma fábrica de suicidas revoltados com Deus e o mundo. Estes que são encarcerados são como pássaros na gaiola, presos não só em grades de ferro, mas em traumas que os perseguem diariamente, impossibilitando-os de serem livres do ódio que Satanás plantou nos seus corações. Fique atento até o fim neste vídeo e observe a astúcia do inimigo para tragar as almas. Eu tenho um criatório de pássaros amontoados, presos, cheios de ódio, cheios de sequelas e dispostos a tudo em nome da sua liberdade, a qual é um mar de ilusão. Pois quando são libertos das cadeias, logo retornam por suas obras delinquentes. Na verdade, eles precisam ser libertos espiritualmente para não retornarem à minha gaiola. Mas não permitirei que isso aconteça, pois suas vidas desde a infância estão repletas de traumas e descasos das esferas políticas como um todo. Mas o que eu vou te explicar aqui transcende seu raso julgamento sobre esses delinquentes. Existe uma causa que muitos ignoram, mas que é o cerne de outras catástrofes criminais que percorrem municípios, grandes cidades e países pelo mundo afora. O espetáculo do Circo dos Horrores vai ser narrado agora pelo aprisionador dos pássaros rejeitados, desprovidos de amor e cuidados desde a infância. E tenho cultivado essas sequelas por gerações e gerações, por múltiplos anos. Vamos lá. Há uma força que paira sobre este mundo, algo que emana poder daqueles que são criados nos ensinamentos da palavra de Deus. Aqueles que desde tenra idade ouvem histórias de um Deus que é Pai, amigo e refúgio. Crianças que, ao se deitarem à noite, sussurram orações sinceras e, quando acordam, os lábios já formam palavras de gratidão. Ah, esses pequenos, esses filhos crescem rodeados de luz, alimentados por uma fé que lhes é passada como herança. Eles não são apenas ouvintes da palavra, mas tornam-se praticantes. Tiago 1:22. Eu os observo crescerem fortes, firmes, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo, e cujas folhas jamais murcham. Salmo 1:3. São eles que desenvolvem uma intimidade tão profunda com esse Deus, que chegam a ser chamados seus amigos. Não amigos como os homens são amigos, mas amigos como foi Abraão, que acreditou no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Tiago 2:23. Essas gerações, como são diferentes. São como Daniel e seus companheiros que, mesmo em terras estrangeiras, não se contaminam. Daniel 1:8. A prosperidade parece segui-los de perto, não apenas no material, mas nas suas almas. E enquanto o mundo ao redor definha, eles prosperam e vivem longos dias cumprindo a promessa de honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Êxodo 20:12. Os seus passos estão ordenados pelo Senhor, e mesmo quando tropeçam, não ficam prostrados porque esse Deus os sustenta. Salmo 37, 23, 24. Como odeio isso! Como detesto cada um desses filhos que conhecem o Pai de verdade, que vivem uma fé prática, que se revestem da armadura de Deus. Efésios 6:11. E resistem aos meus enganos. Mas há algo mais fácil,
algo que é tão comum, algo que eu, Satanás, me orgulho em orquestrar. A queda de famílias desprotegidas. Enquanto alguns filhos são criados nos caminhos da retidão, outros vêm ao mundo já mergulhados em trevas, nascidos em lares onde a ausência de um pai temente a Deus deixa um buraco que eu rapidamente preencho. Esses filhos, eles não aprendem o que é intimidade com Deus. Seus corações vazios anseiam por algo, qualquer coisa, e eu, paciente, sussurro nos seus ouvidos. Sussurro que o poder está no ódio, que a segurança está na violência, que o respeito se conquista com medo. Eles crescem nas ruas, em becos, longe de qualquer instrução de justiça ou amor divino. Seus pais, desorientados ou ausentes, entregaram suas almas aos meus servos. Os vícios, as mentiras, os crimes. A estratégia é simples: destruir o pilar da família, o sacerdote do lar, e o resto cairá como um castelo de cartas. Sem a base sólida, esses homens tornam-se presas fáceis, perdidos em um ciclo interminável de más escolhas. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. João 10:10. E sou eu o ladrão que destrói suas vidas uma a uma. A glória que sinto ao vê-los caírem, ao transformá-los em delinquentes. São como barro em minhas mãos, moldados pela amargura, pela falta de amor. Eu os coloco em lugares onde a criminalidade não é uma opção, mas uma necessidade. Muitos são apenas garotos, abandonados, sem pai, sem direção. E eu, astuto como sou, faço com que a ausência de uma figura paterna temente a Deus se torne o catalisador de sua ruína. Por gerações repito essa estratégia. Destruo o pai, arruíno o filho, e o ciclo se perpetua. Cada geração nasce com menos esperança, menos luz e mais escuridão. Esses homens, sem raízes, sem direção, acabam em celas frias, escuras, onde chamo de minhas gaiolas. E eu, em minha satisfação macabra, os chamo de pássaros enjaulados. Sim, pássaros enjaulados. Presos pelos próprios pecados, pela falta de uma base familiar. São homens que poderiam ter sido gigantes na fé, mas agora são apenas sombras, sentenciados a uma vida de miséria e perdição. Eu rio ao vê-los definhar, encurralados por suas próprias escolhas. Para o mundo, são criminosos. Para mim, são troféus. Cada célula de suas almas pertence a mim, e cada cela que os abriga é um lembrete do meu poder sobre aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus. Esse vazio, essa fome de algo que nunca encontraram, é o que os torna tão vulneráveis. E eu me aproveito disso, preenchendo-os com ódio, com raiva, com desejo de vingança. Suas obras são más, porque nasceram em um lar sem amor, sem direção, sem o temor de Deus. Eles não conhecem o que é misericórdia, justiça ou paz. Tudo o que conhecem é dor, e é nisso que eu prospero. Geração após geração, repito o processo. O pai caiu, o filho segue o mesmo caminho, e os netos já nascem condenados. Mas, para mim, tudo está como deveria. Esses homens, esses pássaros enjaulados, nunca voarão em liberdade. Eles jamais conhecerão a alegria dos filhos de Deus, porque foram capturados antes mesmo de aprenderem a caminhar em seus caminhos. E assim sigo, em silêncio tecendo minhas teias, destruindo lares, corrompendo corações e acorrentando almas. Porque onde falta o temor de Deus, sobra espaço para mim. Você acha que acabou? Que não haverá um exemplo claro de tudo isso que acabei de falar? Não se enganem. Narrarei agora um exemplo claro de um dos milhares de pássaros enjaulados que eu tenho nas infinitas prisões desse mundo. O que eu fiz desde o início da sua vida para torná-lo um fracassado. Eu sou paciente até demais para destruir. Vamos para esse caso da vida real. Ele nasceu em uma casa onde a violência era o idioma diário. Seu nome era Marcos. Quando criança, sua realidade era marcada por gritos, tapas e o cheiro forte de álcool impregnando as paredes da casa. O pai, um homem entregue ao vício, era o dono desse lar.
e sua presença era uma tempestade constante. Marcos via a mãe, uma mulher frágil, aguentar socos e insultos, sem jamais revidar. Ele, ainda pequeno, mal compreendia o que estava acontecendo, mas sentia o peso de algo que sufocava sua alma. Aquela casa, que deveria ser um lugar de refúgio, tornou-se uma prisão emocional. Eu, Satanás, estava presente em cada detalhe, semeando as sementes da destruição. Sabia que o pai dele não era um homem de Deus. Sabia que aquele homem não tinha nenhum temor, nenhuma reverência pelo divino. Ele era um dos meus servos, mesmo que não soubesse disso. Sua ira, sua violência, sua incapacidade de amar, tudo isso eram instrumentos meus. E Marcos, o garoto que observava tudo de perto, começava a ser moldado por essas influências. Os dias se tornavam mais sombrios. O pai, cada vez mais entregue à bebida, passou a desaparecer por longos períodos. Quando voltava, trazia consigo apenas dor e mais destruição. Ele espancava a mãe de Marcos sem piedade, e o garoto, preso à impotência, assistia ao desmoronamento daquela mulher que ele amava. Até o dia em que, finalmente, o pai desapareceu para nunca mais voltar. Ah, como eu saboreei aquele momento! Não havia redenção para aquele homem. Não havia mudança. Ele saiu para o mundo sem olhar para trás, deixando sua esposa e filho desamparados. Aquele abandono foi a minha maior vitória na vida de Marcos. Eu sabia que a ausência de uma figura paterna, de um homem temente a Deus que pudesse guiá-lo, seria o começo de sua ruína. Eu conheço bem a fragilidade dos corações sem alicerces. E aquele menino, já tão ferido, começou a carregar um vazio que não seria facilmente preenchido. Pouco tempo depois, a mãe de Marcos adoeceu. Desgastada pelos anos de sofrimento, ela definhou lentamente, sem ter forças para lutar. Marcos a viu morrer aos poucos, até que um dia, ela fechou os olhos para sempre. O menino, agora órfão, estava sozinho no mundo. Sem pai, sem mãe, sem família, sem qualquer referência de amor, de proteção, de acolhimento. E é exatamente nesse momento que eu gosto de agir. Marcos, sem ninguém que lhe oferecesse uma direção, foi para as ruas. Lá eu estava à espera. As ruas são o terreno perfeito para moldar corações amargurados, para transformar crianças inocentes em criminosos implacáveis. As drogas, os furtos, as gangues, tudo isso se apresentou a ele como uma saída. Um falso consolo para o vazio que o consumia por dentro. Ele não sabia, mas cada passo que dava rumo ao crime era cuidadosamente orquestrado por mim. Eu o fiz acreditar que o poder estava nas suas mãos quando ele pegava uma arma. Zil no meio da rua enquanto canta um funk de apologia ao crime. E teus pais dizem o quê? Meu pai e minha mãe já morreu. E teu pai? Meu pai matou minha mãe, os caras matou ele. Teu pai matou tua mãe? Tiro na cara de quem visse. Como é? Comigo eu ia dar um tiro na cara. Tu ia meter bala? Eu ia. A população ia dar em mim, era. Eu ia ficar apanhado, se desse em mim, eu dava um tiro na cara, rapaz. Se visse fazer isso comigo. Mas você não assaltou a população? Oxe, eu dava um tiro e matava tudinho, me. Eu o convenci de que o respeito vinha pelo medo que impunha nas pessoas. As escolhas de Marcos não eram suas, eram minhas. Eu era o maestro de sua decadência, e ele, apenas uma marionete nas minhas mãos. Os anos se passaram, e o menino perdido tornou-se um homem perigoso. Ele roubava, traficava, matava sem remorso. Cada crime era um troféu para mim. Quanto mais ele se afundava, mais eu ria. Ele jamais conheceria o que é viver em paz. Nunca sentiria o que é ter uma família, um lar de verdade. Tudo o que ele conhecia era violência, dor e caos. E eu era o responsável por cada parte disso. Aos 25 anos, Marcos foi preso. Pegaram-no durante um assalto violento, onde tirou a vida de uma pessoa. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Agora, ele é um dos meus pássaros enjaulados. Vive em uma cela fria, sem esperanças, sem sonhos. Seu coração endurecido não vê saída. Ele pensa que a vida o traiu, mas a verdade é que eu o guiei a essa cela desde o início. Na prisão,
Ele passou a maior parte dos dias em isolamento. Não havia visitas, não havia cartas. Ninguém se importava com Marcos, porque ele também não soube se importar com ninguém. Sua história era uma repetição de tantas outras que eu já escrevi. Sem pai, sem base, sem Deus. Apenas um menino que se perdeu e que eu, Satanás, cuidadosamente conduzi para o fundo do abismo. E lá está ele, depois de 20 anos. Um homem quebrado, que já não sonha com liberdade, porque no fundo ele sabe que mesmo se saísse, não haveria para onde ir. Ele não tem para onde correr, porque nunca teve um verdadeiro lar. Ele não sabe o que é amor, porque nunca conheceu o amor de Deus. Aquele amor que poderia ter curado todas as feridas que seu pai e sua mãe deixaram. Eu garanti que ele jamais encontrasse isso. Essa é a minha obra-prima. Geração após geração, repito o mesmo ciclo. O pai cai, o filho cai, e o ciclo se perpetua. Eu destruo as famílias, e o mundo colhe os frutos amargos dessa destruição. Marcos é apenas um dos muitos que agora vivem trancados, esperando o fim de uma vida que nunca conheceu luz. Eu os chamo de pássaros enjaulados, porque eles nunca aprenderão a voar. E eu, Satanás, sou o autor dessa prisão, e assim prosseguirei até o retorno de Cristo, matando, roubando e enganando o mundo. Nesse exato momento, essa mesma cena da história de Marcos se repete. Pelas ruas sempre há um Marcos revoltado da vida, procurando vítimas para esparramar sua revolta que provém de mim. Até o próximo vídeo, se você tiver a coragem de assistir, pois cada vez ele ficará mais intenso, sombrio. Música: Pássaros Enjaulados. Pássaros enjaulados. Nasceu numa casa sem pai, só dor. O pai bêbado era só grito e terror. A mãe sofria, mas não podia escapar. E o menino assistia o mundo desmoronar. O silêncio da noite era frio e cruel. Sem saber, ele vivia num mundo sem céu. O pai foi embora sem deixar compaixão, e o diabo sussurrava: você vai seguir o chão. Não há luz, só escuridão. Corações vazios, sem direção. Se repete sempre igual. O mal constrói seu vendaval. Pássaros enjaulados sem voar, presos pelas trevas sem sonhar. O diabo os guia sem hesitar. Famílias destruídas não vão escapar. Pássaros enjaulados em cela fria, esquecem do amor, só conhecem a agonia. O mal se espalha geração a geração, e a luz apaga em cada coração. Foi cedo, sem poder resistir. O garoto perdido começou a cair nas ruas. Encontrou o falso poder. O diabo sorria, pronto pra corroer. Com a arma na mão, achou que era forte, mas o destino levava direto pra morte. Sem Deus, sem amor, sem redenção, era apenas mais um na prisão. Não há luz, só escuridão. Corações vazios, sem direção. Se repete sempre igual. O mal constrói seu vendaval. Pássaros enjaulados sem voar, presos pelas trevas sem sonhar. O diabo os guia sem hesitar. Famílias destruídas não vão escapar. Pássaros enjaulados em cela fria, esquecem do amor, só conhecem a agonia. O mal se espalha geração a geração, e a luz apaga em cada coração. E se tivesse um pai temente a Deus, e se conhecesse a paz que vem dos céus, o que o diabo rouba, Deus pode restaurar, mas sem a fé eles não vão escapar. Não há redenção sem o amor por sem
enjaulados sem voar, presos pelas trevas sem sonhar. Mas a esperança, se a luz voltasse, famílias sem Deus aprenderem a amar. Pássaros enjaulados podem ser livres se conhecerem a graça que redime. O mal se desfaz, o ciclo se quebra e a luz de Deus brilha além da treva. Encerramento, encerramentos, mas ainda há um caminho, quebrar as correntes, voltar pro ninho. O diabo não vence se Deus estiver transformando o caos em fé e poder. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há pássaros enjaulados que não possa ser livre. Se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Compartilhe esse vídeo.